Bom, gente, hoje nós vamos estudar processo de formação de palavras. Estrutura das palavras. Nós já vemos na estrutura das palavras que as palavras se dividem, né? Elas apresentam os morfemas. Então, vamos rever esses morfemas. O radical, que é o elemento em que se encontra o significado da palavra. A palavra certo, por exemplo, nós temos certo, certas, incerteza, certamente, certeiro e incerto. Observe que esse radical, né, ele pode, a partir desse radical, a gente escreve outras palavras. Então, essas palavras, né, elas são cognatas. O que é uma palavra cognata? Uma palavra que apresenta o mesmo radical. Atenção, palavras cognatas com o mesmo morfema lexical. Morfema lexical, lembraram? O radical é a mais importante estrutura, né, que também recebe esse nome, radical ou morfema lexical. Então, veja esse outro radical, este outro morfema lexical, que é de ferro, de ferreiro, de ferragem, de ferrugem, de ferrado e de ferrador. Então, essas palavras, elas são cognatas. Por que cognatas? Porque elas apresentam o mesmo radical. Palavras cognatas têm o mesmo radical. E além delas terem o mesmo radical, vocês observem também, há uma semelhança aí de sentido dessas palavras. Então, continuando ainda com os elementos mórficos, as desinências, elementos que indicam as flexões das palavras. As desinências, elas podem ser nominais ou verbais. Já estudamos na estrutura das palavras, lembram? As nominais, elas indicam gênero e número. Por exemplo, a palavra gatos. Nós temos as desinências nominais. Por quê? Porque gatos é o nome, certo? Então, eu tenho gatos, as desinências nominais. O O, que é uma desinência de gênero. Por que o O é uma desinência de gênero? Porque tem gatos e tem gatas. Então, há uma desinência de gênero. O S é uma desinência de número. Palavra belas, eu tenho o A, que é uma desinência de gênero, e o S também, que é uma desinência de número. Lembraram, né, gente? Essas são as desinências nominais. Elas são nominais porque elas aparecem em nomes. Mas as desinências também podem ser verbais, quando elas aparecem em verbos. Eu tenho cantavas, o vas, é desinência. São desinência porque eu tenho o vá, que é uma desinência modo temporal, e o S, que é uma desinência número pessoal. A máximos, eu tenho a desinência, modo temporal e desinência número pessoal. Então, as desinências verbais, elas aparecem em verbos. Partiremos, o ré é uma desinência modo temporal e o mos é uma desinência número pessoal. E a gente vai lembrando um pouco desses elementos mórficos. O tema, o que é o tema? É o radical mais a vogal temática. Terra é o tema, porque terra é ter, que é o radical, mais o a, que vai formar o tema. Radical mais vogal temática. Canta é cante mais a, é o radical mais a vogal temática. Observação. Nomes terminados em vogal tônica ou em consoante são atemáticos, ou seja, todo nome que forma um radical. Terror, tatu, barril, tambor e etc. Afixos são elementos que se ligam ao radical para formar novas palavras. Os afixos, eles podem ser prefixo e sufixo. Prefixo, eles vêm antes. Olha a palavra leal. Aí tem um prefixo 10. Depois tem a palavra ferreiro.
Fer, que é o radical. Olha o sufixo, eiro, eiro. Então, os afixos podem ser prefixos ou sufixos. Observação. A maioria dos prefixos é de origem grega ou latina, a maioria. Os elementos mórficos, sufixos. Os sufixos verbais exprimem ações repetidas, espernear, bravejar. Ação menos intensa, bebericar, docicar, chuviscar. Ação causadora, esfriar, ruborizar e esquentar. São sufixos porque, gente, aparece no final da palavra, né? São os sufixos. Também os sufixos verbais, eles exprimem uma ação indicativa de mudança de estado. Enriquecer, umedecer e anoitecer. Os sufixos nominais exprimem ação ou resultado de ação, mordida, formatura, ocupação, profissão, ferreiro, cantor, jornalista, qualidade ou estado, bondade, feiura, tolice, lugar, pensionato, papelaria. Então, só lembrando que os sufixos verbais aparecem em verbos e os sufixos nominais aparecem em nome. Processo de formação de palavra. Então, para a gente conhecer esse processo de formação de palavra, a gente tem que conhecer a estrutura das palavras que nós vimos anteriormente e que já estudamos a estrutura das palavras. As principais estruturas: radical, desinência, os afixos, que são os prefixos e os sufixos, conhecer a vogal temática, conhecer o tema, a vogal de ligação, a consoante de ligação. É sempre interessante a gente conhecer a estrutura para podermos estudar mais os processos de formação de palavras, certo? As palavras, elas podem ser primitivas, as palavras primitivas, a partir das palavras primitivas, a gente encontra as palavras derivadas e as palavras compostas. Então, a partir dessas primeiras, né? Primeiramente, tínhamos as palavras primitivas, depois acontecem as derivadas, acontecem as compostas. Então, nós vamos estudar esse primeiro aqui, a derivação que veio a partir dessa palavra que é primitiva. Então, o primeiro processo chamado de derivação, certo? O primeiro processo chamado de derivação é o prefixal. Ele também é chamado de prefixação. Ele ocorre com o acréscimo de prefixo ao radical. Vejam, antever, certo? Antever. Ver, aí coloca o prefixo ante. Prever, coloca o prefixo pré. Rever, ver, coloca o prefixo ré. Então, são palavras formadas por prefixação. Palavra formada por prefixação. Note que no mesmo derivado pode haver mais de um prefixo. Tal é o caso, por exemplo, de desencabeçar. Olha, eu tenho dois prefixos. Eu tenho um prefixo des e eu tenho um prefixo em. Formou a palavra desencabeçar. Desencaminhar, eu tenho um prefixo des e eu tenho um prefixo em. Desinfeliz, eu tenho um prefixo des e o prefixo in. Então, a palavra não obrigatoriamente terá um único prefixo, não, pode ter dois. Contanto que quando ela tem prefixo, ela é uma formação chamada de derivação prefixal ou derivação por prefixação. Essa é a primeira derivação. Infeliz, está chorando, coitado. Ele diz assim, é uma questão de prefixo. Sim, porque se você tirar o in, né, ele vai passar a ser o quê? Feliz. Então, infeliz é apenas uma questão de prefixo. Então, tirem esse in da vida de vocês e sejam felizes. Bom, a segunda derivação é uma derivação chamada de derivação sufixal, ou também chamada de derivação por sufixação. Ocorre com o acréscimo de sufixo ao radical, o que acarreta alteração semântica ou mudança da classe da palavra primitiva. É o caso, por exemplo, do substantivo felicidade, que é da palavra feliz. Olha, feliz, felicidade, mudou a classe gramatical. E do advérbio felizmente, derivados do adjetivo feliz. Então, felicidade, se eu colocar idade, esse sufixo, aí eu já vou ter um substantivo. Felizmente,
Se eu colocar o sufixo mente, aí eu já vou ter um advérbio. Então, esse sufixo ele pode estar mudando a classe gramatical da palavra. O sufixo pode estar mudando a classe gramatical. Então, que derivação é essa que nós estamos estudando agora? Derivação sufixal, também chamada de sufixação. A próxima derivação é a derivação prefixal e sufixal. Observe que é as duas ao mesmo tempo, prefixal e sufixal. Ocorre com o acréscimo de prefixo e de sufixo. É o que acontece, por exemplo, na palavra infelizmente, olha. Quem é a palavra primitiva? Feliz. Quem é o in? É um prefixo. Quem é o mente? É um sufixo. Ah, então essa é uma derivação. A palavra infelizmente sofre uma derivação prefixal e sufixal. Então, a palavra formada por prefixo e sufixo ao mesmo tempo, né? Então, observe que quando eu tiro mente, fica infeliz. É uma derivação prefixal. Se eu retiro o in, fica felizmente. É uma derivação sufixal. Mas se a palavra é infelizmente, então essa derivação é prefixal e sufixal. Olha o que ocorre com a palavra configuração. A palavra primitiva, figura. Prefixo, com. São, sufixo. Então, eu tenho uma palavra configuração, uma palavra formada por prefixo e sufixo. Então, nós já vimos a derivação prefixal, formada só de prefixo, a derivação sufixal, formada só de sufixo, e agora a derivação prefixal e sufixal, formada de prefixo e sufixo, aqui, olha, como a palavra configuração e a palavra infelizmente, formada de prefixo e mente, prefixo e sufixo. Outra derivação é a derivação chamada de parassintética. Vocês vão encontrar algumas gramáticas para síntese, a mesma coisa. Ocorre quando o prefixo e o sufixo se agregam concomitantemente à palavra primitiva. Certo, gente? A palavra, o prefixo e o sufixo se agregam concomitantemente à palavra primitiva. Essa derivação não subsiste a retirada de um dos afixos, certo? Ela não existe só com prefixo ou só com sufixo. Como, por exemplo, eu vou voltar aqui para vocês, o prefixo, a palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Olha a palavra infelizmente. Eu posso retirar o in, que a palavra felizmente acontece, existe a palavra felizmente. Eu posso tirar o mente, que a palavra infeliz acontece. Agora, quando eu tenho infelizmente, eu tenho uma formação por prefixo e sufixo, o que não ocorre na parassíntese. Eu não posso tirar o en, porque não existe a palavra tardecer. Eu não posso tirar o o c, porque não existe a palavra entarde. A palavra entardecer só existe se você colocar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Então, essa formação é chamada de parassintética. Só acontece quando se coloca ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Não existe entarde nem entardecer, ou seja, a palavra não existe só com prefixo ou só com sufixo. Outro exemplo, esverdear, é da palavra primitiva verde, está aqui a palavra primitiva verde. Não existe a palavra, eu vou tirar o sufixo, não existe a palavra esverde. Agora eu vou tirar o prefixo, não existe a palavra verdear. Então, a palavra esverdear só existe se se colocar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Então, essa formação é parassíntese, certo? Não existe esverde nem verdear. Ou seja, essa palavra só existe completa, com prefixo e sufixo. Então, isso é uma parassíntese. Observação, não confunda. Derivação prefixal e sufixal com parassíntese. Não confunda. Veja esses dois exemplos. Desarmado. Aí eu vou tirar o prefixo, des. Eu vou deixar só armado. Ah, a palavra existe, armado. Agora eu vou tirar o sufixo, vou deixar a palavra desarma. Ah, existe. Pronto, então aqui eu tenho uma palavra formada por prefixo e sufixo. Desarmado é uma palavra formada por prefixo e sufixo. Porque eu posso tirar o prefixo e a palavra existe, e eu posso tirar o sufixo e a palavra existe. Então, é uma palavra formada por prefixo e sufixo. A segunda palavra, desalmado. Eu nunca ouvi a palavra desalma. E nem a palavra
Desalma-ne a palavra almado. Então, essa palavra só existe se colocar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Então, essa palavra é uma parassíntese. A palavra só existe com prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Uma outra derivação é a derivação regressiva. Essa derivação ela é chamada também de deverbal. Ela ocorre com a supressão de um segmento final da palavra primitiva, que resulta numa redução, uma vez que a derivada é substantivo proveniente de verbo. O que é isso, né? Então, olha, observe aqui o nome, olha. Derivação regressiva, palavra regride. Deverbal, ela vem de um verbo. Os substantivos deverbais são criados com a substituição da terminação verbal AR, ER e IR por uma das três vogais temáticas nominais, o A, o E ou o O. Por exemplo, estudar é um verbo. Da palavra estudar veio o substantivo estudo. Perder vem a perda. Fugir vem a fuga. Então essas palavras são chamadas de derivação regressiva. Estudar se transformou em estudo. Regrediu, diminuiu. Ela é também chamada deverbal. Por quê? Porque ela vem de verbo. Perder, diminuiu, regrediu, perda. Ela é um substantivo, que ela vem de um verbo, por isso ela é deverbal também, né? Mesma coisa, regressiva e deverbal. Fugir, fuga e assim por diante. Os substantivos deverbais são sempre abstratos e nomeiam ações. Estudo, perda, fuga e assim sucessivamente. Outra derivação é a derivação imprópria. A derivação imprópria consiste na mudança da classe gramatical a que uma palavra originalmente pertence. Azul, quando você diz azul, é um adjetivo. Olho azul, caderno azul, é um adjetivo a palavra azul. Mas olha o que acontece com a palavra azul nesta oração. O azul dos seus olhos. Então, o que era adjetivo se transformou em substantivo. Então, houve uma mudança da classe gramatical. Azul adjetivo, agora passou a ser azul substantivo. Outro exemplo, homem alto. Tá caracterizando o homem, né? Um adjetivo. Olha aqui, falar alto. Então, o alto passou a ser advérbio, né? É a intensidade com que falou. Então, olha, quando muda a classe gramatical de uma palavra, dependendo do contexto em que ela está inserida, então essa derivação é chamada de derivação imprópria. O verbo cantar, eu digo assim, eu canto, verbo, mas quando eu digo o canto da sala, esse canto já passa a ser substantivo. Então, isso é uma derivação imprópria, certo, gente? Acontece uma conversão dessa palavra. Revendo os tipos de derivação. Então, revejam, voltem, estudem, boa aula, me perguntem alguma coisa e vamos fazer a atividade da gramática. Vou colocar bem direitinho aí no WhatsApp, no grupo, quais atividades nós estamos em atraso.